e hoje vamos falar sobre a análise científica do seriado La Casa de Papel. Quero começar dizendo que o seriado La Casa de Papel é muito bom. É um seriado não norte-americano, espanhol, e que conseguiu conquistar principalmente o público brasileiro de uma forma impressionante. Sou fã de carteirinha do seriado, achava que não ia me atrair tanto, porque não faz muito o meu gênero, a questão de filmes policiais, mas me surpreendeu de forma fantástica, tanto é que é um dos seriados que eu mais elogio até hoje. O enredo fala de um homem que se auto-intitula professor e que tem a ambição de fazer o maior assalto da história do mundo. E assim ele reúne assaltantes das mais variadas áreas, como por exemplo, um especialista em escavamento, outro especialista em falsificação de dinheiro, outro da área de informática. Mas enfim, vocês sabem que o objetivo desse vídeo não é analisar a história. Vamos analisar alguns fatos que o filme mostra com o olhar da ciência. Ver se cientificamente tem lógica ou não algumas coisas que o seriado apresenta. E aí fica o aviso, se você não assistiu as 2 primeiras temporadas, que é o que a gente vai falar aqui, não assista esse vídeo. Vamos começar falando da doença do personagem Berlim. O Berlim é um dos personagens mais marcantes da série. Ele é considerado muito perigoso. Realmente, ele é inteligente, tem uma boa fala, mas ao mesmo tempo ele é muito explosivo, ao ponto de que para manter os planos segundo o que ele está predeterminado, ele não hesita em querer matar alguns dos companheiros. Em certo momento da trama é revelado que o Berlim ele tem uma doença chamada de miopatia de Helmer. O que seria isso? Vamos começar dizendo que miopatia é quando você tem alguma doença muscular ou que faz o músculo funcionar erroneamente, parcialmente ou mesmo pare de funcionar totalmente. No personagem Berlim, a consequência é que ele tem movimentos involuntários no corpo. Tanto é que tem um momento que ele vai segurar a arma e a mão treme. Ele tem movimentos involuntários. Para evitar isso, pelo menos controlar essa situação, ele injeta periodicamente uma droga que consegue controlar os movimentos daquela região. É dito também, em certo momento da trama, que a expectativa de vida, com muita sorte, é de 25 meses. Mas aí vem um fato. A verdade é que essa doença ela não existe. Ela foi inventada unicamente para a série. Mas por quê? Vamos pensar. De repente, colocar alguma síndrome que existe poderia sensibilizar pessoas portadoras daquela síndrome. Até porque ninguém sabe como o enredo vai se dar. Por exemplo, sabe-se que o Berlim, no último episódio da 2ª temporada, ele acabou sofrendo vários tiros e teoricamente morrendo. Contudo, existe uma propaganda da 3ª temporada que mostra o ator. E aí surgiram algumas teorias de que ele pode estar presente na 3ª temporada, por exemplo. Mas e aí? Será que ele não morreu? E se não morreu, cadê a doença? Não é de surpreender, por exemplo, que possa ser colocado no enredo que surgiu uma cura para essa síndrome. Então você colocar uma síndrome que não existe no seriado facilita se mais à frente você tiver a intenção de dizer que foi descoberta uma cura, sem ofender de repente alguns portadores da doença, até porque não existe. Se não existe, não tem ninguém que vai se ofender ou criar falsas expectativas. Então o fato é que a miopatia de Helmer ela não existe no mundo real, foi feita exclusivamente, inventada exclusivamente para a série. Outro ponto que é bem legal destacar é a dioxina. O que é isso? Lembra de um episódio que o professor ficou bem receoso de que a mãe da Raquel tivesse recebido uma ligação com as informações que iriam incriminá-lo? Aí o professor foi até a residência da mãe da Raquel com o intuito de matá-la. E a forma que ele escolheu para fazer isso foi colocando um pó no café que ela ia beber. Em uns instantes que ela se distanciou para servir um café a ele colocou um pó que é a dioxina. E a dioxina existe mesmo? Sim, nesse caso a dioxina existe mesmo. Foi usada inclusive na Guerra do Vietnã como arma química. É um veneno muito potente e que ainda tem a imensa capacidade de induzir o surgimento de um câncer. E como La Casa de Papel bem mostra, realmente a dioxina tem essa capacidade de provocar infarto. Mas o que é o infarto? O infarto é quando você tem uma obstrução de vaso sanguíneo em algum órgão. Olha aí, não necessariamente vai ser uma obstrução no coração. Mas é claro que o infarto do coração, e isso não está errado,
porque pode acontecer infarto em outros órgãos, mas quando é um infarto do coração, muitas vezes tende a ser fatal. Mas aí o professor ele desistiu de matá-la. Ele jogou bem longe a xícara dela porque se arrependeu. Na sequência, ele percebeu que ela tinha o mal de Alzheimer, que ela não lembrava. Tanto é que ela tinha papéis que ela anotava coisas como: tenho 2 filhas. Ora, se uma pessoa precisar anotar até para se lembrar que tem 2 filhas, é porque a memória realmente não consegue mais ser retida de forma alguma. Mas e aí, o Alzheimer realmente pode fazer isso? Sim, o Alzheimer tem como uma de suas características a dificuldade de retenção, principalmente de novas informações. Ou seja, ela recebeu um telefonema, anotou a informação, ela poderia muito bem esquecer até que tinha anotado aquela informação a ser dada para a filha, né? Como também podia lembrar ou lembrar por um curto período de tempo. Outros sintomas do Alzheimer são, por exemplo, a alteração brusca de humor, a pessoa está muito alegre e depois fica muito triste. Outros sintomas incluem também a dificuldade de localização, a pessoa não sabe mais voltar para casa, a pessoa vai ter problemas para fala, para comunicação escrita também. E agora vamos citar um outro acontecimento mostrado em La Casa de Papel. O personagem Denver pretendia simular a morte da Mônica e por isso ele atirou na perna dela, precisamente na coxa, para que houvesse muito sangue e assim ele pudesse enganar o personagem Berlim, que era o chefe, digamos assim, da operação lá dentro da Casa de Papel. Mas aí fica um questionamento que nós trazemos aqui no vídeo. Eles tiveram preparação com o professor, inclusive sobre anatomia humana, para saber fazer os primeiros socorros em várias situações que eram prováveis de acontecer. O fato é que um tiro na coxa tinha uma alta chance de levar ao óbito, como muita gente pensa de forma contrária. Porque na verdade as pessoas pensam, um tiro no braço e na perna não é mortal. Mas vamos agora apresentar o fato que um tiro na coxa vai passar muito provavelmente na artéria femoral, que vai liberar muito sangue, que é muito difícil de estancar um sangramento como esse. Portanto, essa parte do seriado é meio que difícil de você engolir, achar que entre tantos cantos para atirar na perna, na coxa seria uma boa escolha. Ela poderia sobreviver com um tiro na coxa? Poderia. Mas era muito mais difícil, exigindo mais materiais e um conhecimento técnico que eles lá dentro possivelmente não teriam. E agora vamos falar sobre a Síndrome de Estocolmo. A verdade é que a Síndrome de Estocolmo existe. Sim, quando uma pessoa submetida a um sequestro ou mesmo agressão passa muitos dias, muito tempo em contato com seus agressores, ela pode desenvolver uma certa empatia, simpatia pelo seu agressor, pelo seu sequestrador. Mesmo que passem dias, meses, após o sequestro, essa empatia pode permanecer. Todo ato, digamos, de simpatia, de gentileza por parte do agressor é amplificado pela vítima, fazendo com que ela crie uma realidade ilusória. Até como forma de autodefesa, ela passa a colaborar e ter simpatia e gentileza, muitas vezes até amor, paixão pelo seu sequestrador. Esse nome, Síndrome de Estocolmo, aconteceu após um sequestro na década de 70 na cidade de nome Estocolmo. Bom, amigos e amigas, essas foram algumas considerações sobre o maravilhoso seriado La Casa de Papel. Vai ter a 3ª temporada muito em breve, agora em 2019. E quando vierem novos fatos que tragam reflexões científicas e biológicas ou de outras áreas, aí eu vou estar falando para todos vocês.